Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 21 ao 26. Amém, irmãos? A minha Bíblia traz o título: o homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que disser ao seu irmão tolo será levado a tribunal, mas quem disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e te levem à prisão. E em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos já há algum tempo estudando aqui sobre o Sermão do Monte, e eu estou fazendo questão, irmãos, de caminhar em cada um desses temas, porque tem lições muito importantes e interessantes para a nossa vida. E nós aprendemos no Sermão do Monte como nós devemos nos comportar frente, irmãos, às adversidades, afrontas e pessoas que se levantam contra a nossa vida. A gente olha aqui no versículo 10, 11 e 12, a Bíblia diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós praticamente estudamos o capítulo inteiro, falando, irmãos, e a Bíblia nos ensinando como nos comportarmos e qual é o galardão que recebemos quando nós somos injuriados, quando nós somos perseguidos, quando nós somos maltratados, quando alguém levanta falso testemunho da nossa vida, quando alguém, irmãos, mente acerca de nós, quando a gente toma um calote, quando a gente, em todo tipo de dano que nos causa, a Bíblia veio nos ensinando como devemos nos comportar, e frente a cada prejuízo que tomamos, conforme o comportamento que assumimos, nós recebemos de Deus uma recompensa. Mas agora chegamos num ponto que é diferente. O texto não está falando de alguém que nos afligiu, está falando de como nós devemos nos comportar quando nós somos o causador da aflição para com alguém. Como é que eu devo me comportar quando eu sou o causador do mal da vida de alguém? Então, quando nós olhamos para esse texto, Jesus está dizendo o seguinte: na lei que Moisés deixou para Israel, ele diz que qualquer um que cometer o homicídio, que matar ou tirar a vida de alguém, este tal, ele é digno de julgamento, ele vai para um julgamento. Os irmãos bem conhecem a história. Qualquer um que matasse o seu irmão, levantaria-se ali um julgamento entre os anciões da cidade, entre os maiorais da cidade, os juízes, e ali eles iam apurar a causa do assassinato, porque como até hoje na nossa lei existe o crime doloso, existe o crime culposo. O doloso é com intenção de matar, o culposo é aquilo que você faz, comete o delito, mas não teve a intenção. Às vezes você está num trabalho, você em cima lá numa obra, derruba o martelo, cai na cabeça do companheiro embaixo, não foi intencional, mas foi culpa sua.
isso é culposo. Agora, quando eu olho a cabeça do peão lá embaixo, miro o martelo e jogo, isso é doloso, eu tive intenção. Então havia esse julgamento para a morte de alguém. E Jesus está dizendo assim: quanto ao homicídio, na lei de Moisés havia julgamento, conforme o julgamento havia uma sentença. Existia, irmãos, lá há muito tempo atrás, uma lei chamada Pantaleão, ou Pantaleão, não vou me recordar agora ao certo, mas é uma lei que vem muito antes da lei que Moisés escreveu. Aquilo que Moisés escreveu dizendo assim: dente por dente, olho por olho, quem feriu com ferro será ferido, vem dessa lei. Então os homens só conheciam esse tipo de lei: matou, tem que morrer. Como que matou? Foi com espada, dá uma espadada nele. E assim se fazia. Mas com a lei de Moisés entrou o julgamento. Nós não podemos revidar da mesma forma. Vamos ver a intenção que causou o problema. E aí criou-se por ali cidades refúgio. Quando alguém matava uma pessoa, intencional ou não, esta pessoa corria para uma das cidades refúgio. Existiam 6 cidades refúgio em Israel, cada uma em uma fronteira. Então essa pessoa que cometia o homicídio, sabendo que a família vingaria a morte do seu parente, ele corria em direção à cidade refúgio. Quando ele chegava na porta da cidade refúgio, quem o recebia era um sumo sacerdote. Este sumo sacerdote colocava essa pessoa para dentro, e mesmo que os parentes daquele que havia sido assassinado corressem até a cidade, eles tinham que parar na porta e voltar para trás. Uma vez que essa pessoa entrasse na cidade refúgio, ela estava livre desde que permanecesse dentro da casa, dentro da cidade refúgio. Lá dentro dessa cidade refúgio, o sacerdote ou o sumo sacerdote ouviria a questão, julgaria esta causa e aí decidiria se esse tal camarada permaneceria na cidade ou seria entregue para a justiça para que fosse cumprida a lei. É interessante nós pensarmos, irmãos, que hoje não é diferente. Todos nós aqui, a Bíblia diz que Deus, que Jesus nos amou quando ainda estávamos, irmãos, caídos nos nossos delitos, quando nós ainda estávamos totalmente envoltos em nossos pecados. Jesus nos amou, e Jesus nos amou de tal maneira que nos trouxe a essa cidade refúgio. Nós, ao entrarmos por estas portas, toda a culpa que pesava sobre os meus ombros e todo o dedo de acusação que se apontava para mim, e o vingador do sangue, dos homicídios que eu havia cometido, ele vindo atrás de mim, ele para lá naquela porta. Aqui ele não pode me tocar, porque o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Quando o meu adversário vem para me buscar, para tentar jogar sobre mim a minha culpa, Jesus lembra ele o seguinte: olha as minhas mãos, o nome dele está escrito aqui. Cada furo daquele que está nas mãos de Jesus é por mim, é por você. É o sangue de Jesus Cristo que nos atesta que a cédula que estava contrária à nossa vida foi picada por Jesus e feito confete, jogado para cima, e nós permanecendo dentro desta cidade refúgio, que é a casa do Senhor, a presença de Deus, o diabo, nosso adversário, não pode nos tocar. Louvado seja o nome santo de Jesus. Jesus está dizendo àqueles irmãos: todos que cometem o homicídio passam por julgamento. Mas aí Jesus vai além, porque ele diz assim: isto está na lei, mas eu vos digo que qualquer um de vós que se irá, se você se irritar com o seu irmão, se você se aborrecer contra o seu irmão, se você fica bravo de estar perto deste irmão, sem motivo, você é homicida. Que coisa terrível! É interessante que eu parei para observar esta palavra: qualquer um que se irá contra o seu irmão sem motivo. Porque tem hora que a gente fica irado, mas você não pode carregar a culpa da sua ira. A Bíblia nos permite irar. Todos nós aqui temos momentos de fúria, todos nós. Não adianta dizer que não tem. Pelo menos vou dizer só de mim então. Eu sei que tem pessoas aqui que são uns anjos,
mas eu sou bravo, irmão. Tem hora que eu perco a cabeça, eu perco o juízo, e dá vontade até de pôr a mão, mas na mesma hora eu me refreio, eu peço graça a Deus, eu paro por algum tempo. Eu tenho uma esposa que é uma benção, que vira e mexe, ela diz assim: calma, desacelera, pastor. Ela me fala bem assim: desacelera, pastor, calma, pastor, olha o coração. Aí eu tenho que voltar para o centro, mas a gente se ira, e tem gente, irmãos, que parece que tem o dom de deixar a gente irado, e aí Jesus não está falando disso, porque se fosse assim, todos nós, irmãos, estaríamos enquadrados numa situação terrível de culpa, porque sendo julgados já estaríamos culpados. Quem aqui não se ira com um filho de vez em quando? Quem não se ira com aquele marido chato? Quem não se ira com a esposa? Quem não se ira na própria família? Agora imagine, irmãos, contra o estranho. Quem não se ira no trânsito de São Paulo? Quem não se ira pegando a condução? Não sei se os irmãos viram o Fantástico no domingo. Eu fiquei assustado. O número de mulheres que são assediadas e abusadas dentro do metrô, dentro do trem, das conduções. Isso não dá uma ira na gente? De você pensar que a tua esposa pega a condução, de sua filha pega a condução. Isso dá uma ira na gente. Então, irar-se não é pecado. Por isso a Bíblia diz: ireis e não pequeis. Porque eu posso estar muito bravo, mas na minha braveza me conter. Eu posso manter totalmente a frieza no meu coração para manter o equilíbrio e a saber administrar a situação. Eu não preciso descarregar em ninguém a raiva que me fizeram passar. Então, quando eu estou irado, melhor é estar calado. Se eu estou muito irritado, às vezes eu me retiro do meio. É melhor, às vezes, irmãos, um momento de reflexão. O japonês tem muito isso. Você pode ver que o japonês medita muito. Medita muito por quê? Porque é um conselho bíblico. A própria Bíblia diz que quem fala menos, erra menos. E nós deveríamos meditar nesta palavra dia e noite. No momento que você estiver irado, se retira do meio, para que você não peque contra ninguém. Porque coisa que irrita mais uma pessoa que já está brava é você estar com aquela cara de que está com fome, e alguém ficar: o que foi? O que aconteceu? Fala comigo. Isso é terrível, irmão. Isso dá uma ira tremenda. Eu estou aqui conversando com os irmãos, mas você não identifica isso com você? Não é assim que acontece? Às vezes a gente está no trabalho, está lá aborrecido com alguma coisa, e fica um peão cutucando você para saber: meu irmão vai cuidar da tua vida. Aí você: pastor, não fala assim. Aí você acaba pecando. Mas a Bíblia está dizendo: qualquer um que se ira contra o seu irmão sem motivo. Aí que está o X da questão. O homicida da igreja não é aquele que se irritou porque alguém pisou no seu calo. O homicida da igreja é aquele que, quando vê o irmão entrando, vira a cara. É aquele que diz assim: já vem esse irmão, sem que o irmão tenha feito nada. Às vezes é um ciúmes, às vezes é inveja, às vezes é simplesmente porque não foi com a cara do irmão e não conhece. Eu vejo muito isso aí com aquela minha menina, a Giovana. Vou falar porque ela não está aqui, mas todas as igrejas que a gente já passou, todo lugar que a gente chega, a Giovana já chegou a apanhar dentro da igreja. Você acredita nisso? Só porque ela parece que é bonita. É verdade, irmão. Alguém olha para ela e diz assim: essa menina é arrogante, nariz empinado, essa menina é chata, não sei o quê, e já chegou a apanhar dentro da igreja. E ela diz: eu não quero mais ir para a igreja. Não, calma, filho, não é assim não. E aí depois a pessoa conhece, aí sai da igreja e faz aquela choradeira quando vai embora, e aí ela diz assim: mas você não gostava de mim, mas eu te amo agora. Aí vai conhecer. E às vezes, irmãos, o que Jesus está dizendo é exatamente sobre isso. É o pré-julgamento que fazemos acerca das outras pessoas sem mesmo conhecer. É o não gostar de alguém. Esse irar-se contra o outro é estar aborrecido porque o outro chegou. Eu não consigo conviver. Nós recebemos aqui mesmo uma irmã, uma certa vez, e ela disse assim: não, pastor, eu gostaria de congregar com os irmãos, estou gostando muito daqui, é uma benção e tal, porque na igreja que eu estava,
quando chegava no grupo das irmãs, se eu sentasse e a irmã percebesse que eu estava perto dela, ela se levantava e ia para o banco de trás, ou da frente, ou ia para outro canto. E isso me fazia tão mal. Isto é o que? É irar-se sem motivo. Irmãos, quando você olha para o teu irmão, o que é que você sente por ele? O que é que passa no teu coração quando você vê o seu pastor? O que você sente quando você vê a dirigente do ciclo de oração? Você fica com raiva porque ela se levanta para reger? O que você sente quando você vê o irmão obreiro na porta? Talvez você saiba e conheça a vida e diz assim: mas esse irmão fez tal coisa. Fez, mas você sabe se já foi tratado? Como está a situação dele diante de Deus? E aí você fica pegando aquela ira do irmão, sem que você saiba o que está acontecendo. E julgar as pessoas de fora é um erro terrível. E a Bíblia diz que o julgamento não pertence a nenhum de nós. E tem muita gente no âmbito da igreja, eu não estou dizendo aqui, mas no âmbito da igreja de uma forma geral, que vive irado contra os irmãos sem que nada tenha acontecido, simplesmente porque ele acha que não deveria ser da forma que é. Não deveria vestir, não deveria falar, não deveria estar no departamento, e ele vai criando essa situação no próprio coração e se ira com todo mundo. E sabe do que você está se transformando? Num assassino. Espiritualmente, você está matando a pessoa. Porque todas as vezes que eu me iro com o Kennedy, eu não quero sentar com o Kennedy. Todas as vezes que eu estou irado com o Kennedy, eu não quero falar com o Kennedy. Então todas as vezes que eu me iro com o Kennedy, eu estou matando ele dentro de mim. Eu estou evitando, eu estou enterrando ele da minha vida. Cuidado, meu irmão, com a ira que você sente de determinadas pessoas, porque talvez você não tenha dado um tiro nela, mas e dentro do teu coração ela está viva? Você sente por ela apreço? Você sente saudade dela? Você tem desejo de estar perto? Se você tem perdido isso de algumas pessoas, você está se tornando um homicida espiritual. Jesus está chamando a nossa atenção para que a gente tome conta do nosso próprio coração e o meu sentimento em relação ao outro não seja de ira, não seja de aborrecimento, não seja de não querer estar perto, mas de querer juntar, de se aproximar, até que eu pegue gosto por ele. Eu outro dia chamei os irmãos, alguns de crente chuchu, junta, irmão, até pegar o gosto do outro. Tem que juntar. Mas aí ele segue o texto dizendo o seguinte: qualquer que disser ao seu irmão tolo, este será culpado e digno de julgamento. Mas o que chamar o seu irmão de louco, de raca ou de baca, este será digno de condenação do inferno. Olha que coisa grave. O mundo espiritual a gente não se dá conta, irmãos, mas é uma coisa tão ampla. Quando eu chamo alguém de tolo, de imbecil, de bobo, de besta, qualquer palavra que se associa a isso, eu estou na verdade, irmãos, inutilizando o irmão. Eu estou na verdade desfazendo do irmão, apagando ele. Quando eu chamo alguém de louco, eu estou agravando a situação. Por quê, irmãos? Porque o louco é imputável. O que é imputável? Indigno de culpa. Ninguém pode pôr culpa no louco. Se o louco passar aí e te dar uma paulada, você vai ficar com prejuízo da paulada, porque ele é louco. Se o louco passar e riscar o seu carro, você vai ter que fazer funilaria e se vira, porque ele é louco. Se ele pegar o seu dinheiro e rasgar, não dá em nada. O louco é imputável. Quando eu chamo alguém de louco, eu tiro dele a responsabilidade. É como que eu chegasse e falasse assim: Deus, esse aqui o senhor não pode julgar porque ele é louco. Se ele é louco, ele não tem culpa. Se ele não tem culpa, logo você toma o lugar dele. Porque quando nós, irmãos, vemos alguém pecando, quando nós vivemos perto de pessoas que andam em erro e nós fazemos vista grossa disso, nós corremos um sério risco. Sabe essa coisa de gente vir até você e dizer assim: você não sabe da última? Aí você diz: o que é? Aí ele conta para você e você diz: nossa, mas é o irmão fulano de tal. O que você fez com isso? Você se tornou coparticipante do pecado alheio. Porque se você não vai tratar o caso, se você não vai resolver, para que você tomou conhecimento?
Quando você toma conhecimento e não faz nada para que isso mude, você é um coautor do pecado do outro. Por exemplo, se há alguém no âmbito da igreja que está em adultério, você é conhecedor disso, mas você não participa isso a ninguém, nem a esposa do camarada, nem ao pastor da igreja, e ele permanece fazendo essa zoada com você sabendo, você é culpado com ele. Isso é perigoso demais. Mas quando você chama ele de louco, você tira a culpa dele e transfere para você. Por isso você se torna digno de ser réu do fogo do inferno. Olha como é grave esse negócio. Saiu uma bobeira por aí, eu não sei se é de televisão, não sei de onde é, e a gente, irmão, precisa tomar muito cuidado. Tem gente que fica assistindo programa de comédia, dessas besteiradas que tem agora de stand-up, essas bobeiradas aí, e tem até stand-up, irmãos, evangélico agora. Eu não consigo entender esse trem, mas tem esse negócio nas igrejas. Aí tinha um camarada na Praça é Nossa, e ele dizia assim: Jesus, lembra desse cabra? Morreu de uma forma tão ruim, fez tanta palhaçada com o nome de Jesus. A Bíblia diz que nós não devemos tomar o nome de Jesus em vão, o nome do nosso Deus em vão. Aí tem um outro agora, que vou tentar lembrar aqui o que esse camarada fala. Eu acabei falando do outro, acabei esquecendo o outro. Mas tem gente repetindo todo o tempo, e vai criando essas brincadeirinhas, essas bobeirinhas, e vai se repetindo, e vai virando uma fala comum entre nós, e a gente não se dá conta de que nós vamos ser tomados por julgamento destas coisas. Isto é loucura, irmãos. Todas as vezes que nós envolvemos o nome de Deus em brincadeiras, não é para a gente estar sorrindo, é para a gente repudiar, é para a gente rejeitar e reprovar. Nós somos um povo, irmãos, chamado de protestantes, e pouco temos protestado das coisas que estão fazendo, achincalhando o evangelho, e a gente ri junto achando graça, e quando não, está repetindo as frases desse povo. Irmãos, tome cuidado com isso, e não chame essa gente de louca não, porque você tira deles a responsabilidade do que eles estão fazendo. Embora seja uma loucura, deixa eles na mão de Deus. Mas vamos seguir o texto, e ele vai dizer o seguinte: se você também tiver a sua oferta, deixa ela diante do altar, não entrega a oferta, deixa ela diante do altar, vai lá e se conserta com o seu irmão. Depois que você se consertar com o seu irmão, você volta e entrega a sua oferta. Eu tenho uma preocupação muito grande em culto de Santa Ceia. Às vezes, irmãos, eu não tinha esse hábito, e eu estou pegando esse hábito, e eu acho isso horrível, mas eu estou fazendo. Os irmãos, não sei se já perceberam, toda a Santa Ceia eu estou em pé aqui, olhando quem está tomando a ceia, quem está pegando no pão e quem está pegando o vinho. Isso não é problema meu. Você pode dizer assim: a Bíblia diz que o homem examine-se a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. É bem verdade, mas eu tenho responsabilidade sobre um povo que eu quero levar para o céu. E quando muitas vezes eu, como pastor, trato o caso de alguém, e sei que está em disciplina, sei que está numa posição ruim, que não está bem nem com a família, nem diante de Deus, está tocando na ceia, isso me preocupa. Eu olho para isso daqui e eu digo assim: que oferta Deus está recebendo desta pessoa? Uma pessoa que vem para a ceia brigada com o marido, pode tomar ceia, irmão? O que você tem que fazer? Volta lá, dá o seu jeito. Desculpa, esposo, dá um beijinho aqui, ó, estou com raiva de você, mas vai passar. Peça perdão e arruma lá. Alguém que brigou com o pai, com a mãe, falou um tanto de coisa a semana inteira, depois chega na ceia com a maior cara lavada, senta e participa. Eu digo assim: como é que pode? Onde é que está o temor dessa gente? Isso está errado. Alguém que vive, irmãos, aí fora, quando não, nós tivemos alguns problemas aqui na igreja mesmo, pessoas que, daqui da igreja, não estou falando de gente de fora não, que alguém aqui deu uma ideia, levou uma turma aí num desses lugares que tem cigarro ali, numa tabacaria, sentou-se lá um punhado de adolescente nosso aqui, fumaram, bagunçaram, fizeram lá chupando aquele negócio de narguile, e eu digo assim: depois vem aqui, senta e toma ceia.
Eu digo assim, mas está certo uma coisa dessa? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm pecado deliberadamente, não têm temor de Deus, não têm respeito para com Deus, não têm respeito para com a sua igreja, não têm respeito para com o pastor da igreja. Depois senta-se, toma a ceia como se nada tivesse acontecido, e a vida vai rolando. Aí a Bíblia diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos. Tem gente fraca na igreja, irmão, que não é brincadeira. Tem gente que não tem força nem para orar. Tem muito doente na igreja. E como tem gente doente na igreja? Porque está brincando com a Santa Ceia. E outros piores, já tem gente morta na igreja. Entra e sai culto, ele não sente nada da presença de Deus, não aprende coisa nenhuma e ainda sai reclamando do culto que teve. Porque estão dessa maneira. Eu fico imaginando que a Bíblia diz que nós devemos lembrar de onde caímos, para nós consertarmos. Mas a pessoa erra aqui, aí sabe o que ela faz? Ela muda de igreja. Ela não vem arrumar aqui onde caiu, ela vai para outro canto, ela simplesmente desaparece. Onde está? Não, já está congregando em tal lugar. Mas como? Não pegou carta, não deu tchau, não foi abençoado para sair. Irmãos, você tem um pastor que, por misericórdia de Deus, nós temos ensinado direito. Quando nós recebemos, os irmãos têm visto isso? Quando a gente recebe alguém aqui na igreja, como a gente faz? A gente traz aqui na frente, apresenta para toda a igreja, para dizer: esse irmão está vindo de tal lugar, já está tudo certo, foi conversado, está em comunhão, está entrando no grupo tal, não sei. Mas quando sai, eu faço questão, irmãos, da igreja também saber que não saiu pela porta do fundo. Se você está sentindo a ausência de alguém na igreja e você não sabe o que aconteceu, é porque saiu em desobediência, é porque saiu em rebelião, é porque aprontou e saiu pelos cantos. Isso está errado. Irmãos, nós precisamos vir aqui, despeça da igreja, diga: irmãos, obrigado pelo tempo que nos receberam, e vai, irmão, em paz, porque a Bíblia diz que a porta está aberta, nós entramos e nós saímos, não tem ninguém aqui com grilhão no pé. Mas vamos olhar para a palavra. A Bíblia vai dizer que quando nós temos alguma contenda entre os irmãos, nós precisamos fazer o quê? Não dá para entregar oferta em outro lugar. Não é para pegar a oferta daqui, não estou falando de dinheiro, não é para você pegar o culto que você presta aqui e ir prestar este culto em outro lugar, porque lá também não vai ser recebido. Você só mudou de casa. Você precisa consertar a sua vida com aquele irmão que você deixou aqui. Depois de consertado aqui, aí você pega a tua oferta e você leva para onde quiser. Entrega aqui, entrega lá. Mas não dá para entregar a oferta diante de Deus se o teu coração está com diferença com o outro irmão, seja com quem for. Observe bem uma coisa: deixa a oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Quer apresentar uma oferta agradável a Deus? Primeiro analise a si mesmo, veja se não há nenhuma diferença entre você e os irmãos, veja se não ficou nenhuma pendência, arruma isso, e depois então traz a sua oferta e deposita nos pés do Senhor. Aí você tem certeza de que o seu culto foi aceito. Se você tem algum desacordo com o teu irmão, sabe essa gente que costuma comprar e não pagar? Ou costuma vender e não entregar? Tem esses dois tipos de gente. Tem o que compra e o que não paga. E tem aquele que vende, mas não entrega. As duas coisas são terríveis. Isto a Bíblia está dizendo, irmãos, que quando acontecer, vai depressa. Não deixa para amanhã e não enrole. Vai depressa e acerta essa demanda com o teu irmão, para que não fique nada pendente, para que porventura este irmão não te leve a juízo. E uma coisa, irmãos, que nós precisamos aprender, e tem acontecido muito na igreja, não estou dizendo aqui, mas na igreja no contexto geral, não se leva crente a juízo, irmão, viu? Você que é crente, você não pode pôr o seu irmão em juiz, você não pode pôr a firma do teu irmão no pau. Em outras palavras, não se faz isso.
A Bíblia diz que quando nós emprestarmos alguma coisa ao nosso irmão, nós devemos emprestar aquilo que não nos fará falta se ele não devolver. Você já empresta sabendo que não vai voltar. Se voltar é lucro. Se você não pode emprestar, não empreste. É mais pecado você emprestar e depois ficar do que você não emprestar. É teu, você faz o que você quer. Mas tem gente que empresta, não devolve. Tem o que empresta, mas empresta com juros que já sabe que o outro não vai ter condições de devolver. As duas coisas estão erradas. Mas se isso acontecer, vai depressa ter com o teu irmão. Existem irmãos que são empresários, existem irmãos que trabalham por conta, existem irmãos que arcam compromissos às vezes maior do que o que pode saldar. Isso pode acontecer com qualquer um, irmãos, que tem uma empresa. Mas o que precisa acontecer? Uma lisura, uma clareza, uma honestidade. Chegar ao irmão e dizer assim: olha, você comprou tantas peças de roupa, mas eu não tenho esse número de roupas e já mudou a estação, não vai vir mais aquelas peças. Como é que a gente resolve? Não, eu quero aquelas roupas, não tem mais. Você vai ficar querendo porque não tem. Mas dê uma justificativa, né? Você precisa ser claro no que está fazendo. Ah, eu vendo coxinha, mas a irmã fez uma encomenda de 150 coxinhas e eu só tenho massa para 100. Liga antes e já avisa: olha, não vou conseguir, olha, só dá para fazer 100. É tão simples, mas é assim que a Bíblia ensina. Porque, irmãos, vender o que eu não tenho para entregar não é vender, é roubar. Comprar e não pagar, isso não é adquirir, isso é roubar. As duas coisas Deus está condenando. E se for entre os irmãos, fica fácil resolver. Antes que o irmão te leve a juízo, porque ele vai estar pecando contra você e também contra Deus, porque isso traz escândalo na obra, vai até ele, corre nele, justifica a sua causa, mostra o que está acontecendo, declare a situação. É menos vergonhoso. Para quê? Aí Jesus diz assim: para que este irmão não te leve ao tribunal, porque ele te levando ao tribunal, ele vai te entregar para o juiz. Se o juiz julgar a sua causa, vai te entregar para os guardas vão te levar preso e não vai ficar um centavo sem pagar. Agora eu te pergunto: quem está preso consegue pagar alguma coisa? Jesus não estava falando de cadeia aqui. Jesus estava falando, irmãos, de uma situação daquelas que a gente não consegue resolver nunca mais. Você já viu gente que fica tão aborrecida e diz assim: ó, esquece isso, não quero mais, não mexe mais, deixa isso para lá. Você não vai receber, o outro não vai pagar, mas também o serviço não vai ser feito. E você fica com aquilo engasgado, irmãos, o resto da vida, porque não se resolve. Em ambas as situações, tanto o que se ira contra o seu irmão, contra o que tem alguma demanda contra ele, não pode entregar a oferta, quanto este que deve alguma coisa, eles estão criando para si fantasmas que vão acompanhar a vida deles para sempre. Você já puxa aí no teu, se você tem alguma demanda contra algum irmão, pensa aí, naquele irmão que um dia você desacertou com ele e até hoje você não conseguiu arrumar a situação. Pensa aí. Já veio ao seu coração alguém? Observe uma coisa: quando você tem um problema mal resolvido, você fica refém desse problema para o resto da sua vida. Você pode ir para onde você quiser, quando o nome daquela pessoa for citada, o sentimento bate dentro do coração. Quando alguma coisa acontece, você lembra do que aconteceu, logo vem aquela pessoa de volta em você. Sabe por que isso? Porque você não foi até ele resolver a demanda, você não pagou o que devia, você tentou matá-lo, mas o fantasma dele vai andar sempre com você. Isto acompanha a vida do crente. Crente que não aprendeu a resolver problemas, seja familiar, seja de amigos, seja na empresa, seja o que for, vai viver sempre assombrado pelo quê? Pelo problema que você deixou por resolver. As tuas ofertas ficam impedidas, o teu culto não é recebido, você se esfria na fé,
e você tem aquela sensação de que não sai do lugar e vai até certo ponto e não avança dali. Por quê? Porque existe demanda e Deus não se agrada disso. Vamos nos colocarmos de pés? Eu quero orar com você e pedir a Deus, irmãos, que abra os nossos olhos espirituais, que a gente não venha, irmãos, de maneira nenhuma ter ninguém por louco, que a gente não chame ninguém de tolo, que a gente não procure anular pessoas da nossa vida e muito menos matá-las dentro do nosso coração, porque em todo o tempo este problema vira e mexe, vai voltar a bater na nossa porta. Não fuja do que você tem para resolver, seja com a tua igreja, seja com o teu pastor, seja com o teu pai, com a tua mãe, com a tua família, seja com o teu patrão, seja onde for. Resolva as suas demandas, depois traga a tua oferta à presença de Deus e você vai ver se o seu culto não vai ser diferente. Amém?